Oi, pessoal! Vamos aqui dar continuidade à resolução das questões. O assunto tratado naquele vídeo é o assunto de queda livre, corpo em queda livre. Um corpo em queda livre é qualquer corpo movendo-se livremente sob a influência somente da gravidade, independente do seu movimento inicial. Corpos lançados para cima, corpos lançados para baixo e aqueles lançados do repouso ficam todos em queda livre depois de lançados. Qualquer corpo em queda livre experimenta uma aceleração direcionada para baixo, independente do seu movimento inicial. A aceleração ela aponta para baixo. Na superfície da Terra, o valor de gravidade ele é aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Se desconsiderarmos a resistência do ar e supusermos que a aceleração da gravidade não varia com a altitude, em pequenas distâncias verticais, o movimento de um corpo em queda livre, se movendo verticalmente, ele é equivalente ao movimento da partícula sob aceleração constante em uma dimensão, que já estudamos nos vídeos passados e vimos em sala. Portanto, as equações que nós desenvolvemos para o modelo da partícula sujeita à aceleração constante, elas podem ser aplicadas. A única modificação para corpos em queda livre que precisamos fazer nestas equações é observar que o movimento é na direção vertical, a direção y, em vez de ser na direção horizontal, o x, e que a aceleração ela é para baixo e tem a intensidade de 9,8 metros por segundo ao quadrado. No caso onde tem A, a gente escreve menos 9,8 metros por segundo ao quadrado, onde o sinal de negativo ele significa que a aceleração de um corpo em queda livre é para baixo. Então, tendo em vista essa breve revisão do conceito de um problema em queda livre, vamos analisar as duas questões que eu deixei para vocês. Na primeira questão, nós temos que uma pedra lançada do topo de um edifício com uma velocidade inicial de 20 metros por segundo, para cima em linha reta, a pedra é lançada 50 metros acima do solo e passa perto da ponta do telhado quando desce. Usando t igual a 0, como o instante em que a pedra sai da mão do lançador na posição A, determine o instante em que a pedra atinge sua altura máxima. Veja que a velocidade inicial ela é positiva, porque a pedra é lançada para cima. A velocidade ela mudará o seu sinal depois que a pedra atingir o seu ponto mais alto, que é aqui no ponto B da figura, mas a sua aceleração ela será sempre para baixo. Então, nós escolhemos aqui o ponto inicial, logo depois que a pedra sair da mão da pessoa, e o ponto final na altura máxima do seu trajeto. Vamos lembrar aqui que a altura máxima do objeto ele não sobe mais, ele não tem mais velocidade. A velocidade é igual a 0 nesse ponto B. A pedra ela é lançada, na altura máxima a pedra não consegue mais subir, porque ela não tem mais velocidade para isso, inverte o sentido e desce até a direção do solo. A gente vai colocar o nosso nível de referência, nossa origem do sistema de coordenadas aqui no solo. Então, bem aqui no solo, o nosso y ele é 0. Então, o teu y inicial é a altura do prédio, que é 50 metros. Então, para o item A, ele quer apenas que determine o instante em que a pedra atinge sua altura máxima. Então, aqui a gente resolve utilizando facilmente a nossa equação que envolve a velocidade, porque a gente conhece a velocidade final, que é aqui no ponto B, conhece a velocidade inicial, porque ele deu no enunciado do problema, que a velocidade inicial ela é de 20 metros por segundo, para cima, então ela é positiva. A gente quer saber o tempo e conhece a aceleração. Então, a gente vai utilizar a expressão velocidade final é igual a velocidade inicial menos g vezes t. Lembrando que agora, no lugar de a gente tem menos g. Então, aqui a velocidade final ela é 0, porque é exatamente a velocidade no ponto B. A velocidade inicial está lá no enunciado, vale 20, menos a gravidade, que vale 9,8 vezes o tempo. Vou passar esse termo aqui que envolve o tempo para o lado de cá, ele vai positivo, vai ficar 9,8t igual a 20. Então, o teu tempo t vai ser igual a 20 dividido por 9,8. E você encontra que o seu tempo é de 2,04 segundos. E aí, resolvemos o item A. O item B encontra a altura máxima da pedra. Ora, ele quer altura, então vamos trabalhar com o eixo y. Qual é a equação que envolve a posição y? Y final é igual a y inicial
mais velocidade inicial vezes o tempo, menos gt ao quadrado sobre 2. Lembrando que esse sinal de menos, ele é devido ao fato de que a aceleração aponta para baixo. Ele quer a altura máxima. Então, aqui no ponto B, a gente tem a altura máxima, que é exatamente o y no ponto B, que é o que eu estou chamando de h, vai ser igual ao y inicial, que é exatamente de onde a pedra foi lançada. A pedra foi lançada daqui. Então, a gente considera o y inicial como sendo 50 metros, porque a nossa origem, o nosso zero, está aqui no chão. Esse é meu nível zero. Então, a pedra ela foi lançada do nível da altura de 50 metros. Eu poderia também colocar a minha origem do sistema de coordenadas bem aqui como sendo zero. Não vou fazer isso, porque não é o habitual. Normalmente em sala a gente sempre coloca a base no chão, né? Mas se eu colocasse aqui, eu poderia resolver o problema normalmente e estaria certo também a resolução do meu problema. O meu y inicial, como eu estou colocando o meu nível de referência no solo, o meu y inicial é igual a 50, mais a velocidade inicial está lá no enunciado, vale 20. O tempo a gente já encontrou, que vale 2,04, menos a gravidade, que é 9,8, vezes o tempo, que é 2,04, ao quadrado, isso aqui dividido por 2. Então, a altura máxima vai ser igual, quando você colocar isso aqui na calculadora, vai dar 70,40 metros. Note que a única diferença que eu teria aqui na escolha do sistema de coordenadas seria esse 50 aqui. Se eu tivesse feito a escolha do minha origem do sistema de coordenadas aqui, aí aqui seria 0 e eu teria apenas esse termo aqui. Esse termo aqui seria idêntico. Então, daria, no caso, 20,40, que é exatamente essa distância aqui. Então, essa distância aqui vale 20,40 metros. No item C, ele pede para determinar a velocidade da pedra quando ela retorna à altura de onde foi lançada. Bom, a altura de onde foi lançada é aqui no ponto C. No ponto A, ela foi lançada, foi até a altura máxima. Na altura máxima, instantaneamente, ela para o movimento, V igual a 0, depois inverte o sentido e desce e chega no ponto C, que é a mesma altura de onde foi lançada. Qual será a velocidade nesse ponto? Ora, eu posso utilizar aqui várias formas para encontrar. Uma delas é identificar que eu já conheço essa distância aqui, desse ponto B para o ponto C. Então, vamos analisar agora no ponto B e no ponto C. No ponto B, a minha velocidade é 0, né, porque eu estou na altura máxima, e eu tenho essa distância entre o ponto B e o ponto C. Então, eu posso utilizar aqui, se eu não conhecer o tempo, eu posso utilizar a equação de Torricelli. O que diz a equação de Torricelli? Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, menos 2 vezes g, vezes delta y, que é o y final, menos o y inicial. A velocidade final é o que eu quero encontrar, v ao quadrado. A velocidade inicial é 0, porque agora eu estou no ponto B, e lá na altura máxima, a velocidade é 0, menos 2 vezes a gravidade, que vale 9,8, o y final, que é exatamente no ponto C, e no ponto C a altura é 50, menos o y inicial, que é aquela distância lá que a gente acabou de achar, que é na altura máxima, que é 70,40. Então, V ao quadrado vai ser igual a menos 2, que multiplica 9,8, que multiplica menos 20,40. Note que 20,40 é exatamente esse ΔS aqui, né? Essa distância que a gente discutiu. Se eu colocasse a minha origem de sistema de coordenadas aqui, eu teria exatamente esse mesmo resultado aqui. Menos com menos dá mais. Você vai fazer esse produto aqui. Isso aqui dá 399,84. Então, o V vai ser igual à raiz quadrada desse número. Note que quando a gente tirar a raiz quadrada, como consideramos a raiz quadrada, podemos escolher uma raiz positiva ou negativa, né?
Nós escolhemos a negativa porque sabemos que a pedra está se movendo para baixo no ponto C. Então, aqui vai ficar menos, a raiz disso aqui dá aproximadamente 20, né? Então, vai ficar menos 20 metros por segundo. De novo, por que escolhemos a raiz negativa? Por que esse número é negativo? Porque a velocidade aqui, ó, no ponto C, ela aponta para baixo. Olha que interessante. A velocidade da pedra, quando ela retorna à sua altura inicial, ela é igual à sua velocidade inicial, em módulo. Então, ela tem o mesmo valor lá que a gente tinha no enunciado do problema, que é 20 metros por segundo. É o mesmo valor, 20. Só que com sinal trocado, porque aqui ela estava subindo, o movimento ascendente, e aqui está descendo, o movimento descendente. Então, a gente identifica aqui o valor da velocidade, é menos 20 metros por segundo. A altura máxima é 70,40 metros, se a gente estiver considerando o solo como a origem do sistema de coordenadas. Se a gente estivesse considerando a altura do prédio, seria só 20,40, né? Porque a gente está somando 50 aqui. E no item A, o tempo, o instante em que a pedra atinge a altura máxima. Então, a gente resolveu aqui o item A, B e C. Vamos agora analisar o item D. No item D, ele pede para calcular a velocidade e a posição da pedra em t igual a 5 segundos. Então, vamos calcular a velocidade e a posição da pedra em 5 segundos. A velocidade, basta utilizar a equação v igual a velocidade inicial menos g vezes t. Ele te deu o tempo, que agora é 5 segundos. Tu quer saber a velocidade. A velocidade inicial, ela continua sendo 20, está lá no enunciado. Menos a gravidade, que é 9,8, vezes o tempo, que é 5 segundos. Então, quando você fizer isso aqui, vai dar menos 29 metros por segundo. E ele pede também a posição, né? Então, você tem que identificar o y. Y final igual a y inicial, mais velocidade inicial vezes o tempo, menos g vezes o t ao quadrado sobre 2. Então, agora, você quer saber a altura. A altura inicial, a gente vai considerar nossa origem no sistema de coordenadas no chão. Então, o y inicial é 50. Mais velocidade inicial vale 20. E o tempo agora é 5. 20 vezes 5. A gravidade é 9,8. O tempo é 5 ao quadrado sobre 2. Então, o y, quando você colocar isso aqui na calculadora, vai dar 27,5 metros. 27,5 metros. Então, a velocidade é menos 29 metros por segundo e o y é 27,5 metros, porque nós estamos colocando o nível de referência no chão, no solo. Então, por fim, vamos agora para o item E. No item E, ele fala, se o lançamento fosse de 30 metros acima do chão, em vez de 50 metros, quais respostas das partes A a D mudariam? Vamos avaliar aqui quais respostas mudariam. Bom, no item A não mudaria nada, porque veja que nem função de y é a velocidade. Eu teria o mesmo resultado. No item B, a única diferença que eu teria é que no lugar dos 50, ó, seria 30 metros. Então, eu somaria 30 mais 20,40. Essa seria a diferença. Do item B, mudaria, seria 30 mais 20,40, ficaria 50,40. No item C, não mudaria nada também, porque note que eu teria y final menos y inicial. Meu y final seria 30 e o meu y inicial seria o que eu achei aqui, né, que é 50,40. Continuaria tendo uma diferença de 20,40. Então, não mudaria nada no item C. E no item D, não mudaria nada na velocidade, porque não é função de y, e na posição, a única diferença é que eu somaria 30 aqui no lugar do 50, porque esse termo aqui continuaria do mesmo jeito. Tanto que se eu tivesse colocado aqui minha origem de sistema de coordenadas, o y0, não teria diferença nenhuma, porque aqui seria 0. Como eu coloquei no solo,
aqui vai mudar para 30. Então, o que que muda, né? Vamos analisar, então, o que que muda. No item A, permaneceria a mesma coisa. No item B, vai mudar apenas porque eu vou somar 30. Então, a tua altura máxima vai ser, no lugar de 50, vai ser 30 mais 20,40. Se eu tivesse escolhido, de novo, se eu tivesse escolhido a minha origem de sistemas de coordenadas aqui no prédio, não mudaria nada, porque aqui seria 0. Mas como eu escolhi no solo, então mudou o H, ficou 50,40 metros. No item C, não muda nada, porque apesar de o meu y final ser outro, eu continuo tendo a diferença de 20,40. Olha só, ia ficar v final ao quadrado igual a velocidade inicial, que é 0, menos 2 vezes 9,8. O meu y final seria agora 30, né, no lugar do 50. E o meu y inicial seria o que eu achei aqui em cima, 50,40. Então, eu continuaria tendo v ao quadrado. Então, eu continuaria tendo aqui v ao quadrado igual a menos 2 vezes 9,8. E o termo aqui ia dar menos 20,40, que é a mesma coisa. Então, não muda nada também no item C. Mesmo resultado que eu teria aqui anteriormente. E no item D, a velocidade não muda, porque não é função da posição. E, de novo, o y muda apenas porque eu somaria 30 aqui. Ficaria no lugar de 50, 30. Mas esse termo aqui continuaria sendo o mesmo. Continuaria sendo a velocidade inicial de 20, continuaria sendo o tempo de 5, continuaria sendo a gravidade 9,8, continuaria sendo tempo de 5, dividido por 2. Isso aqui dá 7,5 metros. Então, veja que no A não muda nada, no B muda a altura por causa da nossa escolha da origem do sistema de coordenadas. No item C, não muda nada. No item D, não muda a velocidade e muda a altura devido à nossa escolha do sistema de coordenadas. Vou deixar uma tarefa para vocês. Vocês vão refazer essa questão aqui, colocando a origem do sistema de coordenadas agora aqui, ó, no topo do edifício. Tentem fazer essa questão. Na segunda questão, nós temos uma estudante lança um jogo de chaves verticalmente para cima para sua colega de república, que está em uma janela 4 metros acima. Então, essa distância aqui é de 4 metros. A segunda estudante pega as chaves 1,5 segundos depois. Então, o tempo decorrido para que ela pegue as chaves foi de 1,5 segundos. Com que velocidade inicial as chaves foram lançadas? Eu quero saber a velocidade inicial. Note que aqui é a minha origem do sistema de coordenadas. Então, bem aqui eu tenho y0 igual a 0. Bem aqui eu tenho o meu y final igual a 4 metros. Vou apagar esse aqui. E tenho o tempo. Ora, se eu tenho o y, os valores de y inicial, y final, se eu tenho o tempo e eu quero a velocidade inicial, a equação que a gente vai utilizar aqui é a equação que envolve y. Y final é igual a y inicial mais velocidade inicial vezes o tempo, menos g vezes o t ao quadrado sobre 2. O y final é 4, o y inicial é 0, a velocidade inicial é o que você quer encontrar, vezes 1,5, que é o tempo, menos a gravidade, que vale 9,8, vezes 1,5 ao quadrado sobre 2. Então, 1,5 vezes 0 eu vou deixar sozinho. Passo para o outro lado da igualdade, esse termo vai positivo, que é o produto, esse termo aqui é positivo para o outro lado. E aí, a gente identifica que o V0 é igual a 10,016. Aproximadamente igual a 10 metros por segundo. Apontando para cima. Para cima. Essa velocidade é positiva. Item B.
Qual era a velocidade das chaves imediatamente antes de serem pegadas? Então, ele quer a velocidade final, a velocidade com que chega aqui na mão da segunda estudante. Então, V final é igual a V inicial menos gravidade vezes o tempo. V final, que é o que você está interessado em achar, é igual a V inicial, que nós acabamos de encontrar, que vale aproximadamente 10, positivo, porque está apontando para cima, menos a gravidade, que é 9,8, vezes o tempo, que ele já deu no enunciado do problema, que é 1,5 segundos. Então, a velocidade final igual a menos 4,684. É aproximadamente igual a menos 4,7 metros por segundo, apontando para baixo. Note que é negativo, aponta para baixo. Eu espero que vocês tenham conseguido resolver essas questões e até o próximo vídeo.